Hello, students! Olá, galerinha do nono ano. A gente está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já vinha trabalhando há 15 dias atrás, tá? 2 aulas atrás, que é o conteúdo do nosso livro. Hoje a gente inicia na página 93, tá? No Digo It Reading, ok? Let's go! Você conheceu palavras relacionadas ao transporte e ao trânsito. Agora você vai ler uma matéria sobre uma cidade na Nova Zelândia que tem muitos ciclistas, mas apresenta problemas para lidar com um importante item de segurança. Tá? Number 1. Read the headline of the news article on the next page and answer the questions below in your notebook. Use the vocabulary log for words is not familiar with. Então, o que ele quer aqui? Que vocês leiam o título do texto que vem na próxima página para responder essas 3 perguntas. Eu vou botar lá no título para vocês darem uma olhada, ó, na página 94. Canterbury tops country for finest dishes out to cyclists not wearing helmet. Então, o problema que ele encontra é sobre os ciclistas não usarem capacete, tá? Então, o exercício 1, eu tenho que responder essas 3 perguntas somente lendo o título. A primeira, who are the people mentioned? Quem é a pessoa, né? Quem são as pessoas mencionadas? Where is the history taking place? Onde que a história, né, tá se passando? Qual é o local? Letra C. What is happening in the history? Qual é o problema? O que está acontecendo nessa história? Exercício 2. Look at the picture in the text and choose the best answer to complete the statements. Então, eu tenho que focar só na imagem que vem lá no texto e aí eu vou... Para completar cada uma dessas frases, tornando essas sentenças verdadeiras, eu vou ter que escolher uma opção e circular ou sublinhar. Reparem que quando a frase foi escrita, tem essas palavrinhas que estão em itálico, ó. Cycleway, o highway. Exercising, going to work. A car, both car. Então, vocês vão escolher a opção para poder completar essa sentença. Next page, 94, na página 94, a gente vai encontrar o texto que fala sobre os capacetes. Vocês vão ler o texto e depois vão marcar no exercício lá na página 95 se as sentenças são true, false ou non mentioned. Então, se é verdadeiro, falso ou se não foi mencionado. Eu peço vocês que vocês leiam o texto e reparem nessas palavrinhas que estão assim grifadas, né? Que elas são palavras do vocabulário desse capítulo. 95, página 94. Na página 94, não, desculpa, 95. Na página 95, a gente tem da letra A até a letra E, que é onde vocês vão marcar se é verdadeiro, falso ou não mencionado, ok? Número 4. Complete the sentence with one of the highlighted words in the text. Lembra daquelas palavrinhas que estavam lá grifadas no texto? Então, elas vão ser usadas aqui no exercício 4. Vocês vão trocar esses cadeadinhos por uma daquelas palavras que foi citada e grifada lá no texto da página anterior, ok? 5. Transcribe into your notebook what you can infer from the text, tá? Vocês vão escolher dessas opções aqui quais são as frases, né, que fazem referência ao texto. Reparem que não é só uma opção correta, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ter que escolher 3 sentenças que são verdadeiras. Então, 3 delas vocês vão sublinhar. 6. There are many people talking about the mandatory helmet regulations for cyclists in Canterbury. Match the peoples to their opinions, then identify who these peoples are in the text.
Então, eu tenho aqui dentro do quadro Chris Hissel, Don Baby, Inspector Alwastate e Sarah Templeton. Eu tenho essas pessoas, elas foram citadas durante o texto, tá? E aqui eu tenho 4 frases que fazem referência a essas pessoas. Então, o que a gente vai fazer nessa atividade? Vocês vão ter que ler as sentenças e escrever do lado a qual pessoa que ela está se referindo, tá? Então, tenho 4 sentenças e 4 pessoas. É só isso. 96, página 96. Exercício 7. Transcribe in your notebook the argument for and against the compulsory use the helmet you find in the test. Então, eu tenho que escrever nessa resposta aqui, né? Quais os argumentos que foram usados, né, no texto para ter o uso compulsório do capacete. Quais são esses argumentos que foram usados, que vocês conseguem encontrar no texto? Quando a gente fala que é compulsória, porque é contra a vontade. Exercício 8. In what situation are cyclists excused for wearing the helmet? Que outras situações, né, os ciclistas, né, eles são omissos, eles não usam os capacetes. Também tem que tirar lá do texto. 9. If you were a cyclist in Canterbury, would you wear a helmet or not? Explain your argument. Aqui é uma resposta pessoal. Se você fosse um ciclista dessa cidade, você usaria ou não o capacete? E aí você vai explicar o seu argumento, tá? Então é uma resposta pessoal. 97. Na página 97, a gente entra a Argument Language, que é a parte que a gente tem do nosso livro, onde a gente trabalha a gramática. Nós estudamos no bimestre passado a First Conditional. Agora a gente vai começar a estudar a Second Conditional, tá? Na First Conditional, a gente usou o if, o will e o verbo, né? Aqui a gente usa o if, o simple past, mais o verbo, o would, tá? Você leu e ouviu dicas e orações sobre segurança no trânsito. Agora vai estudar como formular hipóteses usando orações condicionais do tipo 2, ok? Read this sentence from the podcast and the listen up. Então, essas sentenças, elas foram tiradas do áudio que vocês ouviram no listen up. Section. And from the news articles in the Diggle with Reading. Section again. E também tem frases que tirou do artigo que a gente leu agora, dos capacetes. Observe the words in bold and write in your notebook the opinions that best complete the statement. Então, vocês vão reparar as palavras que estão em negrito, tá? Em todas elas. E nas letras A até a letra C, vocês vão escolher qual é a opção que melhor completa a frase para torná-la verdadeira. Mesma coisa que a gente fez um exercício na página anterior. Eu vou verificar as palavras que estão em itálico e vou escolher qual que melhor completa essas sentenças. 2. Now, read these 2 statements and answer the questions in your notebook. Eu quero que vocês leiam essas 2 frases e responda essas perguntas do exercício 2. Reparem que aqui as frases elas estão em português, então vocês podem usar as respostas em português, tá? Não é necessário fazer essas respostas em inglês. Page 98. Deixa eu ver. 98. Exercício 3.